Calma, calma. Eu sei que você entrou nesse vídeo pensando o que esse moleque vai falar? Que YouTubezinho de é esse que fala que o Tesouro Selic não rende a taxa Selic? Calma. Eu prometo que se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te explicar nos mínimos detalhes por que o Tesouro Selic não rende a taxa Selic. Ou melhor, não rende a taxa Selic que você conhece. Caso você seja novo aqui no canal, caiu de paraquedas, viu a thumb do vídeo, falou, meu Deus do céu, o que esse maluco vai falar e ainda não tá inscrito nesse canal, considera se inscrever, me ajuda aí a bater a meta de 10 mil inscritos. Clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal e se você já é inscrito, você sabe a qualidade aqui dos nossos conteúdos, então ativa o sininho, clique em curtir e deixa um comentário aqui pra mim. Comenta gostei, não concordo, concordo. Na realidade, esse vídeo aqui vai ser um vídeo que vai abrir muitas portas aí dentro da sua mente pra você entender como que funciona na real a rentabilidade do Tesouro Selic, do famoso Tesouro Selic. Combinado? Bora então aí pro conteúdo. Eu vejo muitos vídeos na internet, conteúdos, né, de influenciadores de finanças, pessoas que estão produzindo muito conteúdo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque quanto mais pessoa tá falando sobre o investimento, mais essa ideia de investir, de cuidar da situação financeira vai entrando aí na cabeça do brasileiro, né, que não tem muito culturalmente, né, essa mania, né, essa estratégia de guardar dinheiro. Então, quanto mais influenciadores existem, mais pessoas vai descobrindo a importância de cuidar da saúde financeira também. Mas eu vejo muitas pessoas falando sobre o Tesouro Selic, falando, olha, o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic, e a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central através do Copom, o Comitê de Política Monetária, né? Então, esse vídeo, esse conteúdo, na verdade, ele tá certo em partes, porque o Tesouro Selic, o título público disponível lá no Tesouro Direto, chamado Tesouro Selic, ele não rende a taxa Selic que é definida pelo Copom. E para eu poder explicar isso nos detalhes para você, a gente precisa dividir aqui em dois blocos. O primeiro bloco é explicar para você o que é essa taxa de juros definida aí pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária dentro do Banco Central, né? Esse comitê está dentro do Banco Central. Aliás, ontem, se eu não me engano, o presidente do Banco Central esteve lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, deu uma aula lá sobre taxa de juros, sobre inflação, os nossos senadores. Meu Deus do céu, dá até um arrepio quando vê eles falando de economia, você percebe o quanto que eles são assim, cru de economia, não manja nada de economia. E o Roberto Campos Neto deu uma aula sobre economia, inflação, né, a diferença da nossa taxa de juros para a taxa de juros americana. Você acredita que teve um senador que falou, olha, o Brasil tinha que ter uma taxa de juros igual à meca do capitalismo, que é lá os Estados Unidos? Gente, pelo amor de Deus, nossa economia é completamente diferente da economia americana. Mas o presidente do Banco Central deu uma aula lá e ensinou por que a nossa taxa de juros está tão alta, né? E muitas pessoas associam, né, a taxa de juros, a taxa Selic, definida pelo Banco Central, como rentabilidade ali do título público federal. Mas são coisas diferentes, caminham juntos, mas são coisas diferentes. Então vamos lá, primeiro ponto. O que é definido pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária? O Copom, ele define a taxa Selic meta. Taxa Selic meta. Guarda isso na sua cabeça. O que é a taxa Selic meta? É uma taxa de juros onde as aplicações financeiras, os investimentos, né, as operações de crédito, elas precisam andar, né, caminhar conforme essa meta, essa taxa de juros meta. Imagina você aí no seu trabalho, né? Não sei se você trabalha com vendas ou não sei qual que é o seu trabalho, mas imagine uma pessoa que trabalha com vendas. Se a pessoa não tem uma meta, olha, a sua meta é de 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês. O Banco Central, ele define a taxa Selic meta, né? A taxa Selic meta, ou seja, a meta com qual as instituições financeiras deverão trabalhar tanto na parte de investimentos quanto na parte de empréstimos, tá? A gente sabe que na parte de empréstimos existem outros custos relacionados, o que encarece o crédito no Brasil. Inclusive a inadimplência, tá? Muitas pessoas podem falar, eu já fui um desses. Como que pode, né? A gente tem uma taxa de juros de 13,75 ao ano, por exemplo, é a taxa que nós temos hoje, sendo que um empréstimo pessoal, a pessoa paga 9% ao mês, né? Por que o banco tem essa discrepância? A gente sabe que tem ali a questão de todas as despesas e custos e tudo relacionado
o setor financeiro, os bancos, são os que mais pagam impostos no Brasil, né? Tem uma carga tributária ali em torno de 35% sobre os seus resultados, né? Sobre o que fatura com o seu spread bancário. Então, assim, tem um monte de coisa envolvida. Só que o Banco Central, ele define essa taxa Selic meta como uma meta, né? Ou seja, as pessoas, as instituições financeiras, elas precisam caminhar junto com essa taxa Selic. Dentro do site do Banco Central, a gente vê aqui bem na capa a taxa Selic, né? E aí a gente vê aí a evolução dessa taxa Selic conforme as reuniões que ocorrem aí do Copom, do Comitê de Política Monetária. Essas reuniões, elas acontecem a cada 45 dias mais ou menos, tá? Então quase um pouquinho mais de um mês acontecem aí as reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária. A última foi no dia 22/3 de 2023, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. Tá? E aí muitas das pessoas associam a rentabilidade do Tesouro Selic com essa taxa aqui. Porém, não é essa taxa utilizada para rentabilizar, para indexar o Tesouro Selic. Tá? A taxa utilizada para remunerar o Tesouro Selic é a taxa Selic Over. Taxa Selic Over. Veja que eu falei que essa taxa Selic definida pelo Copom é a taxa Selic Meta. Ou seja, ela é estipulada, ela é definida por um comitê, por um conselho. Já a taxa Selic Over, ela é definida pelo mercado, ela não é definida por este conselho. Obviamente que elas caminham juntas, então se uma sobe, a outra também sobe, se uma cai, a outra também cai. Só que existe uma diferença. E qual que é a taxa Selic Over atualmente, tá? Então o próprio Banco Central, ele também divulga essas informações, tá? Então, dentro do Banco Central aqui, a gente entra em dados diários da Selic, né? Do Selic, tá? Porque Selic também é utilizado dar nome a um sistema de negociação. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Olha o tanto de Selic que tem. Selic Meta, Selic Over e Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas tá aqui, ó. Essa é a taxa Selic Over, 13,65, para as operações realizadas no dia 25/4 de 2023. Foram realizadas um total aí de 751 operações. Nesse valor total aqui, que eu não consigo nem falar isso, né? 1.365.348.161.265 reais e 22 centavos. Ou seja, ontem foi realizada aí 751 operações, que deu um total financeiro de mais de R$1 trilhão. E essas operações, elas foram realizadas com base nessa taxa Selic Over. Mas o que é de fato essa taxa Selic Over? Bom, é o seguinte: os bancos, por uma questão regulatória, os bancos, eles não podem nunca passar de um dia para o outro com o saldo da sua conta negativo, tá? Então pensa que você tem sua conta bancária e às vezes você ficou com saldo negativo, entrou no cheque especial e aí o banco te cobra os juros, certo? No caso dos bancos, todos os bancos têm uma conta no Banco Central. E essa conta, ela não pode, de forma alguma, ficar negativa. Ou seja, o banco ele tem que pelo menos estar no 0 a 0, tá? E como que o banco fica negativo, Danilo? Quando tem mais saída do que entrada. Então, o banco... Existe uma equipe de tesouraria do banco. Essa equipe, ela estipulou lá, ela teve uma estimativa, né? E ela, segundo as estimativas da tesouraria do banco, haverá mais saída do que entrada nesse dia. Ou seja, o banco ele vai ficar com um saldo negativo e ele precisa repor esse saldo. O que ele faz? Ele vai num sistema e ele pergunta para as outras instituições. Então pensa só, o Bradesco pergunta para o Itaú: Itaú, estou precisando aqui de 100 milhões de reais para fechar meu caixa hoje. Você tem essa grana? O Itaú: olha, eu tenho essa grana. E aí o Itaú vai e empresta essa grana para o Bradesco. O Itaú vai e empresta essa grana para o Bradesco. Legal. Só que o Itaú ele não vai emprestar essa grana primeiro sem cobrar juros. Ele quer uns juros. Embora seja uma operação de um dia. É uma operação de uma noite, overnight, que a gente chama. Operação que o Itaú empresta, no outro dia de manhã o Bradescão já devolve para o Itaú. Mas ele vai cobrar juros, por óbvio. E qual é os juros que ele cobra? Os juros vai depender das garantias que o Bradesco vai dar para o Itaú.
né? Porque são 100 milhões de reais. E a gente tá falando aqui em 100 milhões, mas você viu que, né, a soma de todas essas operações deu 1 trilhão de reais, mais de 1 trilhão de reais. Então é muita grana que esses bancos negociam entre eles, né? Então o Itaú, ele pede garantias pro Bradesco. Olha, Bradesco, eu te empresto, mas eu quero garantias. Quais as garantias que você vai me dar? E aí o Bradesco olha lá na carteira dele e ele fala, olha, eu tenho aqui alguns títulos públicos, porque os bancos também investem no governo. Os bancos também compram os títulos públicos do governo. E eu tenho aqui alguns títulos públicos, eu vou te dar esses títulos como garantia da operação. Tudo bem? O Itaú, tudo bem, eu aceito esses títulos. Essa operação de empréstimo, ela é registrada nesse sistema chamado Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Por que ela é realizada nesse sistema? Porque envolve como garantia títulos públicos federais. Então essa operação, ela é realizada dentro desse Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá certo? Os juros que o Itaú cobrou do Bradesco, esses juros é chamado de taxa Selic over. Ele não cobra a taxa Selic meta, ele cobra esses juros de taxa Selic over que eles negociaram entre eles. E se você olhar aqui novamente, ó, no dia 25/4, a taxa Selic over, no caso, né, ao ano foi de 13,65. Só que isso aqui é o ano, isso aqui é no ano. Quanto que isso aqui representa no dia? Aí o fator diário, né, é de 1,0005. Ou seja, isso aqui, se a gente for fazer em percentual, a gente tira esse 1, multiplica por 100, a gente chega aí em 0,05% ao dia. Essa é a taxa de juros que o Itaú cobrou do Bradesco para poder emprestar a grana para ele. E o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, o título público chamado Tesouro Selic, ele utiliza qual taxa Selic como referência para remunerar ali o investimento? Essa taxa Selic. Ele utiliza a taxa Selic over e não a taxa Selic meta. Danilo, me prova isso. Bora aqui para a tela do meu computador. Dentro do site do Tesouro Direto, você tem aqui como ver a rentabilidade acumulada dos títulos. Você vai ver que nenhum título do Tesouro Selic chega, né, a rentabilidade de 13,75%. Aí você fala, tem esse aqui, Tesouro Selic 2027, que tá 13,79%. Mas isso aqui acontece porque esse título ele já vem carregando uma rentabilidade muito alta. Mas se a gente for pegar a rentabilidade anual, ele não chega a 13,75%. A gente chega aqui, ó, por exemplo, esse título aqui, 13,66%. Aí tem o 2025, 13,72%. O 27, 13,79%. Esses títulos aqui, eles trazem, né, um acumulado de rentabilidade lá de trás, mas eles não representam de fato a rentabilidade da taxa Selic meta. Outro ponto que vale destacar é que essa rentabilidade acumulada aqui do Tesouro Selic, conforme a gente está no site do Tesouro Direto, ela também leva em consideração aquela taxinha pré-fixada quando a gente investe. Então a gente investe lá Selic mais 0,05, 0,03, tem sempre uma taxinha pré-fixada que mostra pra gente se o Tesouro Selic está com ágio ou deságio. Então essa performance ela também leva em consideração esse acúmulo dessa taxa pré-fixada. Porém, o título público Tesouro Selic, ele não rende a taxa Selic meta. E por que eu tô falando para você sobre isso aqui neste vídeo? Porque é normal, é muito comum eu receber comentários aqui no canal e pessoas até que me perguntam lá no direct do meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, faça isso agora. Tá aqui, ó, arroba eu, Danilo Silva, me segue no Instagram. Muitos conteúdos legais lá também. Lá a gente pode ter uma proximidade melhor, pode conversar melhor, pode me mandar direct, a gente troca uma ideia. E muitas pessoas me perguntam, por que o Tesouro Selic ele fica abaixo de um CDB que paga 100% do CDI, por exemplo, sendo que o Tesouro Selic ele rende mais, 13,75. Então, na verdade, não. O Tesouro Selic ele rende igual ao CDI. O CDI hoje é de 13,65. Vamos ver se a B3 arrumou. Antigamente, a taxa CDI ela aparecia no site da B3. Ainda não, ó. Pelo menos para mim não aparece. Ela aparecia aqui, ó, taxa DI, tá? E pelo menos para mim não está aparecendo. Só que ela aparecia aqui taxa DI. Hoje, a taxa DI é de 13,65, idêntica à taxa Selic over, 13,65% ao ano. Só que é importante ressaltar também aqui, para você que está acompanhando o nosso conteúdo, que essa taxa ela é diária, tá? Ela é diária, igual a taxa Selic over. Todos os dias os bancos fazem negociações entre eles, tá? O que define se vai ser a taxa Selic over ou o CDI? É o tipo de garantia. Se a garantia que o banco está dando para o outro são títulos públicos, então
aquela taxa de juros é chamada de taxa Selic Over. Se a garantia são títulos privados do banco, debêntures, outros investimentos que ele tem de cunho privado, então essa taxa de juros é o famoso CDI, né? É o famoso DI, né? O Certificado de Depósito Interbancário. Então, se você acessou esse vídeo aqui pé da vida, bravo, porque, poxa, como assim o Tesouro Selic não rende a Selic? Agora você virou um especialista em Tesouro Selic. Quando alguém conversar com você sobre Tesouro Selic, você vai saber explicar que o Tesouro Selic não rende a taxa Selic meta, mas sim a taxa Selic Over. Combinado? Você curtiu esse conteúdo? Se você curtiu, clica aqui embaixo em curtir. Deixa o seu comentário também se você sabia dessas regras, dessas diferenças de remuneração. E não esquece, caso você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. É muito importante que você faça a sua inscrição no canal para você acompanhar os nossos conteúdos e, claro, ativa o sininho aí para você sempre receber as nossas notificações, beleza? Agora só, se aqui nesse conteúdo a gente falou, eu falei para você sobre Tesouro Selic, Tesouro Direto, expliquei essas diferenças, você já aprendeu, você vai sair desse conteúdo aprendendo algo assim extraordinário, você vai estar muito à frente de muitas pessoas, imagina o que você não vai encontrar dentro do nosso treinamento. Então quero te fazer um convite para você conhecer o nosso treinamento Formação Investidor de Primeira Viagem. É um treinamento muito completo que vai levar você do ponto A até o nível mais avançado dentro do mercado de investimentos. Então, renda fixa, ações, tesouro direto, renda fixa, né, tesouro direto, fundos imobiliários, fundos de investimento, muito conteúdo legal, criptomoedas, tem lá também um módulo sobre criptomoedas para você aprender tudo sobre investimentos. Como que você faz para acessar? Primeira coisa, você vai ter a possibilidade de clicar no link que vai aparecer aqui. O link vai aparecer em algum lugar aqui, então você clica no link lá para você fazer a sua inscrição. Ou senão você clica no link que está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu espero ver você lá no treinamento. Tem plantão de dúvidas. Você vai ter a possibilidade de fazer plantão de dúvidas diretamente comigo e tirar todas as suas dúvidas. A gente tem alguns plantões ali durante o mês. Muito bacana, vale muito a pena, então faça a sua inscrição, combinado? E aí, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, novamente, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí, para que esse canal possa crescer mais e mais e alcançar mais pessoas. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.